Muito bom dia, é bom estar aqui mais uma vez, rever você, é bom estarmos juntos, né, nesse feriadão, com tantas possibilidades de viajar, de estarmos em outros lugares, mas Deus nos preparou e permitiu que nós estivéssemos aqui. E nós estamos chegando no fim de uma grande empreitada. 2018 foi um ano de grandes desafios pessoais, que trouxeram desafios, que esses desafios pessoais, eles mexeram demais conosco. Nós não tínhamos nem a noção, realmente não tínhamos noção da dimensão de importância que o tema proposto por causa do amor nos traria, quando, orientados por Deus, chegamos nele, conseguimos achar que era disso que devíamos falar. E em resposta à direção de Deus, cumprimos a proposta à risca. E foi assim que, de certa forma, com muita coragem, acabamos abordando um dos principais temas bíblicos, talvez a coluna dorsal da palavra de Deus, porque o amor ele começa no Velho Testamento, ali em Gênesis, e vai até o Apocalipse. Amor passa por tudo, e a maneira como nós enfrentamos o assunto amor, ela foi difícil, porque o padrão que foi estabelecido como modelo foi extremamente alto. Nós não trouxemos um padrão assim, olha, vamos falar de amor durante 2018, mas é o amor que der para você viver, o amor que você conseguir, o amor que estiver ao seu alcance. Não, o limite que nós colocamos, o padrão estabelecido, o nosso padrão foi o amor de Cristo por nós. E nós somos confrontados cada domingo a mudar os nossos conceitos, as nossas ações. Fomos confrontados cada domingo durante este ano a mudar a nossa cultura, o nosso modo de pensar a respeito do amor. Desde fevereiro, quando o tema foi lançado. E o Por Causa do Amor nos fez passar primeiro pelas cartas de amor. Estudamos as cartas de João, vendo aquilo que deveríamos entender a respeito do amor, de como Deus se coloca como amor. Estudamos depois o amor antigo, uma outra série, analisando o amor de Deus no Antigo Testamento, em algumas situações. E por fim, a última série que nós concluímos hoje, que eu vou concluir agora de manhã e o pastor Alexandre à noite, a essência do amor, que pensou na vida e na obra de Jesus como modelo de amor para cada um de nós. E de quebra ainda nos desafiamos nos 40 dias de amor, que acabou recentemente, que se você fez como eu fiz, e levou a sério a leitura daquele livro, você deve ter realmente mudado muito em algumas áreas. Foi um ano de aprendizado, foi um ano de crescimento. E é isso, gente. A vida consiste em conhecer a Deus profundamente. E não importa quem você é ou que religião você professe. E quando eu falo não importa, não é que eu não estou desvalorizando, não. É que assim, realmente, independente de quem eu seja, de quem você seja, de que religião você professe, viver no sentido amplo da palavra quer dizer conhecer a Deus profundamente. Não há como viver dentro do projeto chamado vida humana sem conhecer Deus, sem entender quem Deus é, sem vivenciar quem Ele é, sem experimentar os seus atributos. Eu quero dizer para você que sem conexão divina, o indivíduo vive o vazio, e nós temos experimentado isso quando testemunhamos pessoas que se encontram com Cristo.
e elas testemunham dizendo: olha, eu não conhecia Jesus e eu sentia um vazio enorme dentro do meu coração. E quando Jesus vem, a pessoa nem sabe explicar o que aconteceu, porque o vazio que nós temos é exatamente do tamanho de Deus. Então, se eu quero me relacionar, se eu quero viver a vida, eu preciso me relacionar com Deus, porque uma vida sem relação pessoal com Deus é uma anomalia, está sujeito a todo tipo de barbárie. Eu preciso me relacionar com Deus para experimentar vida. E aí você entende então, porque se você tem que se relacionar com Deus, é muito importante que você entenda o que é amar, porque Deus é amor. E aí você vai entender pela palavra de Deus que o amor procede de Deus. Então você precisa se relacionar com Deus, e você então começa a entender a essência desse Deus. Deus é amor, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e quem não ama não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, você experimenta esse vazio. Deus é a essência do amor. Dito isso, nós temos uma proposição hoje, olhando mais uma vez para Jesus. A pergunta que se propõe hoje é esta: amar, até que ponto? Porque podemos entender o amor de Deus, que Deus é amor, que o amor procede de Deus, mas agora vamos cair na real. Eu e você somos gente de carne e osso, estamos vivendo as agruras dessa vida, enfrentando todas as dificuldades, e aí vem a pergunta: bom, eu vou amar, mas amar até que ponto? Quão radicais devemos ser ao amar? Até onde vamos? Até onde devemos ir quando pensamos em amar? Então vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus em Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Se você tem a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, acompanhe junto comigo a leitura da palavra de Deus, ou então acompanhe na tela. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Eles tinham acabado de participar da última ceia, e terminada ali a celebração, eles saíram para o Getsêmani, e Jesus disse isso: então, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Mas levou consigo Pedro, Tiago e João, os outros ficaram mais longe, e começou a ficar aflito e angustiado. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas a Nova Versão Transformadora diz assim: começou a sentir grande pavor e angústia. Vocês conseguem pensar em Jesus angustiado, apavorado? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus angustiado, apavorado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Se você olhar o texto que vem antes, você vai ver que teve uma conversa de Pedro e Jesus, e Pedro dizendo para Jesus: olha, não vou, pode contar comigo, para o que deve se precisar eu morro pelo Senhor, né? E aí ele vem com essa conversa: olha, você está dormindo, não conseguiu nem uma horinha aí de oração, né?
E aí ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Pois basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Marcos 14, 32 a 42. O que nós acabamos de ler aconteceu no final da noite de quinta-feira. Era a época da Páscoa, que é a festa judaica que relembra libertação do povo de Israel do Egito. Jerusalém estava repleta de peregrinos que vinham de todos os lugares para celebrar a Páscoa. E Jesus e seus discípulos também estavam se preparando para a sua celebração. Eles fizeram os planos, juntaram as coisas e se juntaram naquele local. E Jesus começa lavando os pés dos discípulos, celebrou a Páscoa com eles, e se você lembra bem, no meio da celebração, ele instituiu o memorial da ceia do Senhor. E o memorial da ceia do Senhor destaca a entrega do corpo dele e do derramamento do sangue dele para perdão de pecados e para salvação. A ceia olha para a morte de Jesus, com esse significado de perdão e salvação, e olha também para a volta de Cristo, para a segunda vinda de Cristo, trazendo esperança para todos aqueles que creem. E aí, dentro daquela celebração, Judas já tinha se retirado do cenáculo, porque ele precisava concluir a traição, e eles oraram juntos, receberam as instruções, terminaram a celebração e saíram. E Jesus se retira com os discípulos e vai até o Monte das Oliveiras. E lá eles chegam num lugar, aos pés do Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani, nome que significa prensa de azeite. E esse era um lugar reservado, muito silencioso, era um lugar próprio para descansar, para orar, para meditar. Era esse espaço que Jesus estava buscando naquela hora. E Jesus, ele conhecia o local, ele já tinha estado ali várias vezes, e eles chegam ali, isso era já perto da meia-noite, eles estavam cansados de uma semana. Pensem bem, aquela semana tinha sido bastante agitada, e aquele dia tinha sido agitado também. Eles chegaram ali bem cansados, e logo na entrada do jardim, Jesus orienta os discípulos, e diz: fiquem vocês aqui, mas eu vou levar vocês 3 comigo, eu vou lá orar. Somente 3 acompanharam mais de perto, e os 3 são Pedro, Tiago e João. Se você vai lembrar, você vai lendo a palavra de Deus nos evangelhos, você vai ver que na transfiguração, uma experiência que eles tinham tido um pouco antes, eles tinham visto Jesus, esses 3, em sua glória, e ouvido o testemunho do Pai que estava dizendo assim: esse é o meu filho, esse é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. E agora, lá no Getsêmani, os mesmos 3 testemunhariam o início da humilhação do Filho do Homem. Na transfiguração, eles perceberam a glória do Filho do Homem e ouviram a voz do Pai. E agora aqui no Getsêmani eles iam testemunhar a humilhação do Filho do Homem, e eles iam ver, não é? Um dos momentos mais difíceis da vida terrena de Jesus. Era o momento quando o nosso Salvador talvez tenha experimentado
a maior angústia conhecida, uma angústia terrível. O texto fala que ele começou a sentir-se tomado de grande pavor e de angústia. Como eu disse há pouco, você já imaginou? Pense em Jesus angustiado. Pense em Jesus com medo. Pense em Jesus com pavor, porque esse é o texto, né? E o verbo usado expressa esse auge do pavor e do sofrimento. São dois verbos que são usados ali. O primeiro tem a ideia de estar assustado e espantado, e o segundo tem o sentido de não sentir-se em casa, tranquilo e seguro. É bem interessante que eu tenho um costume na minha casa. A minha casa ela tem duas chaves, ela tem uma chave normal aqui e uma chave tetra aqui em cima. E quando todo mundo está em casa, quero dizer, todo mundo que eu acho que precisa estar em casa, está em casa, eu tranco a chave tetra. E o sentimento que me dá é de segurança. Como só existe aquela cópia da chave tetra, eu só tranco quando eu sei que está todo mundo para dentro. Não é? Porque eu me sinto em casa, me sinto tranquilo e me sinto seguro. Este era o sentimento oposto de Jesus naquela hora. Ele não estava se sentindo em casa, ele estava intranquilo e inseguro. Mas Jesus é Jesus. E a razão da inquietação assustadora foi gerada por esse ambiente hostil e por aquilo que ele sabia que ia acontecer. Além disso, a sua alma estava profundamente triste até a morte, diz o texto. Expressão que nos remete ao Salmo 42, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Estas são expressões que não deixam dúvidas. O sofrimento, a angústia, a tristeza que Jesus experimentou naquele momento são inimagináveis. Nós não temos ideia, não se comparam a nada que tenhamos experimentado na vida. Nunca ninguém sentiu o que Jesus experimentou no Getsêmani, e você vai entender por quê. Nunca. O que aconteceu com Jesus ali foi único. Ponha isso na cabeça, no coração e no seu entendimento. O que aconteceu ali com Jesus foi único, ele só experimentou ali e foi esta única vez. E aí você pode pensar, bom, é certo que a angústia veio por causa do sofrimento físico iminente, ele ia sofrer fisicamente muito, não é? Ele chegou para essa experiência de morte, ele ia morrer dali um pouco, sem nenhum subterfúgio. Porque você pode pensar assim, ele como Deus podia ter se apoderado de algum poder que o impedisse de experimentar de forma profunda o sofrimento físico. Mas não, ele veio sem subterfúgios, sem truques, sem ser Deus. Aquela pessoa que está ali era um homem, ele chegou ali como homem. E ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui, vigiem. E um pouco mais adiante, prostrou-se, a outra tradução diz, encostou o rosto no chão, e ele orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O sofrimento físico estava diante dele, mas não era isso o mais importante. Por mais que qualquer sofrimento físico o assustasse, o que realmente seria difícil era a compreensão de que o beber do cálice estava próximo. E você tem que entender isso, que toda vez que é usado cálice, a não ser na ceia, o que estava envolvido era muito sofrimento. As humilhações, as chicotadas, as bofetadas, a coroa de espinhos, os pregos na cruz, a lança do soldado romano, não seriam fáceis, mas isso de longe era o pior. O que Jesus viu foi o cálice da ira de Deus,
lhe sendo entregue. Jesus experimentou ali a maldição de Deus, o julgamento de Deus se aproximando. Ele sentiu o peso dos nossos pecados que seriam colocados sobre ele na cruz. Entenda isso, que esse sofrimento tinha a ver com a ação de Deus que viria sobre ele, por causa do pecado que ia cair sobre ele. Foi como se uma onda grande e terrível, enorme, se aproximasse dele. Uma onda com peso do pecado de toda a humanidade viesse sobre ele. Isso somando-se inclusive os meus pecados e os seus pecados. O peso do pecado e o peso da ira eterna de Deus sobre esses pecados que Jesus tinha que carregar como se fosse dele. Foram esses pecados que começaram a causar toda a pressão sobre a natureza santa de Jesus. A certeza da solidão. Tudo isso lhe causou pavor, angústia inimagináveis, algo que não se pode descrever. A dor, o sofrimento, a angústia e a tristeza que Jesus experimentou foram tão grandes que diz o texto da palavra de Deus que ele suou sangue. Isso não é força de expressão. Se você der um Google, você vai ver que suar sangue é uma expressão que tem um nome: hematidrose. E aí, a definição é essa, a definição que você encontra no Google. Esta é uma reação produzida diante de condições excepcionais. Para provocar esta experiência, é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. A tensão extrema, com contrações musculares localizadas, produz um rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo. Foi isso que Jesus experimentou. Esta agonia, por causa do cálice que ele ia ter que tomar. E ele fez isso por amor a você e a mim. E enquanto Jesus agonizava no jardim, sabe o que os discípulos faziam? Eles cochilavam. Eles não conseguiram vigiar. Eles não estavam orando. Eles estavam dormindo. A semana tinha sido pesada. O dia tinha sido cansativo. Jesus estava sozinho. E ele teve que passar por esta hora sozinho. Teve que beber o cálice sozinho. Ele teve que carregar o fardo dos nossos pecados. E ele fez isso sozinho. Então, é muito importante que, se você quer responder aquela pergunta do começo, é muito importante que você saiba o seguinte: se algum dia alguém lhe perguntar até onde devemos amar, porque foi essa pergunta que eu fiz no início, né? Amar até que ponto? Então, se algum dia alguém lhe perguntar até onde devemos amar, até que ponto devemos amar, a resposta deve ser: até a morte, até o fim. Porque esse foi o exemplo de Jesus. Aí você está aí no lugar, começa a se mexer e diz assim: bom, então para eu poder amar eu preciso morrer, não é? Eu preciso morrer também? Preciso suar sangue? Bom, vamos pensar comigo. Talvez a gente não precise morrer. Talvez você não precise receber os pecados do mundo. Mas nós precisamos começar a amar num limite mais ousado. Gente, nós estamos o ano inteiro falando disso. O ano inteiro. Estamos desde fevereiro batendo nessa mesma tecla.
Nós precisamos então elevar um pouco o nosso limite no que se diz respeito ao amor. Quanto custa para você perdoar alguém em amor? Porque talvez você diga, eu morro por você, mas te perdoar não. Algumas vezes nós pastores, né, temos nos encontrado com casais que estão decididos a se separar. E em geral, a razão do separamento, a razão da separação, não consigo perdoar, não tenho força para perdoar. Eu fico pensando em Jesus naquele momento, aquela decisão ali no Getsemane não tinha nada a ver com sentimento, tinha a ver com a consciência da vontade de Deus para a vida dele. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o quê? A minha vontade. Não é o que eu estou sentindo, porque eu estou apavorado, eu estou com medo, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então eu vou me submeter à tua vontade, confiando que ela é boa, ela vai atender aquilo que é de melhor para a minha vida e para a vida de todos. Quanto custa para você perdoar em amor? Quanto custa para você quebrar a vaidade e confiar em Deus, que aquilo que você vai fazer é correto e que isso vai gerar de forma positiva, a onda positiva do amor? É uma coisa incrível, pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua vida. Quanto custa para você andar a segunda milha em amor com aquela pessoa e ter paciência com ela? Quanto custa você tratar a outra pessoa com amor, com cuidado? Quanto custa você construir um relacionamento com aquela pessoa que é muito difícil, que ninguém quer se relacionar com ela? Quanto custa você ficar simplesmente quieto e não agir, simplesmente amar? Amor é ação, amor não é sentimento, amor é resposta de obediência. Até que ponto devo ir? Eu devo ir até o fim. Eu devo ir até o fim. O fim para Jesus foi morte. Talvez você não precise ir até a morte, mas você pode elevar o seu limite um pouco mais. Mais duas aplicações e observações sobre o texto que eu achei muito importante. Primeiro, que Jesus se retirou para orar. Você já deve ter tido um momento na sua vida que a angústia foi tão forte que você ficou paralisado, que o medo foi tão forte que você ficou paralisado. Pois é, você deve estar preparado para as batalhas, e o jeito de estar preparado para batalhas é por meio da oração. Jesus teria diante de si uma das grandes batalhas, e ele se separou, retirou para orar. Era um horário difícil, tinha sido uma semana difícil, ele estava cansado, os discípulos estavam cansados, e ele foi lá orar. Nós nos preparamos para batalhas com a oração, e depois enfrentamos as batalhas em oração. Jesus orou durante toda a sua vida, todo o seu ministério. Jesus orou no seu ministério, Jesus orou naquele dia, Jesus orou na cruz, Jesus orou o tempo todo. E vigiar, então, quando ele disse para os discípulos, olha, fiquem aqui vigiando, ele falou, fiquem aqui olhando para o céu, ou então olhando para ver se os inimigos vão chegar. Não era esse tipo de vigilância que Jesus estava querendo. Vigiar não é ficar olhando para o céu, vigiar é construir uma intimidade com Deus, por meio da oração, uma intimidade que vai proteger você na batalha, que vai te dar força na batalha.
Vigiar tem a ver com oração. Oração é uma das duas principais disciplinas bíblicas. Você tem a oração e você tem a ingestão da palavra de Deus, ingestão mesmo. Isso fica para um outro dia. Mas a oração, dentro dessa disciplina da oração, é muito fácil criar um ambiente de culpa no que tange a essa disciplina, porque as pesquisas, elas são cruéis. É interessante que eu descobri isso, né? O pessoal faz pesquisa sobre oração, normalmente em seminários de oração. Existem seminários que falam sobre oração. Então eles pensaram assim, olha, vamos fazer uma pesquisa num lugar onde as pessoas que vão para um seminário estão para a gente entender o perfil de quem ora. Então, se a pessoa foi para um seminário, é porque ela gosta de orar, ela quer aprender mais sobre orar, então ela deve ter uma vida de oração. E eles fizeram pesquisas, várias pesquisas, em seminários de oração, com pessoas que revelam que gostam de oração, que supostamente gostam de orar. E a média de tempo que se descobriu nessa pesquisa é que, em geral, uma pessoa gasta 5 minutos por dia orando. Gente que gosta de orar. Sabe o que sobra para nós? A estatística aqui, ela cai mais. Né? Porque a gente confunde oração com desejo de orar. Eu tenho o desejo de orar por você, mas isso não quer dizer que eu orei por você. Eu tenho o desejo de orar a Deus, mas isso não quer dizer que eu orei de verdade. O desejo de orar não substitui a oração. A vontade de orar não substitui a oração. Eu sei que tem algumas pessoas orando aqui enquanto eu estou falando. Será que estão, né? Vi assim, até dá um, né? Não é desta oração que eu estou falando. Não é. O ponto para você é o seguinte: a oração é fundamental para a nossa vida. Jesus e Paulo trataram a oração como uma necessidade básica. Jesus diz assim: quando vocês orarem, falando como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa do dia a dia, mas quando você orar, e quando orarem, vocês orem assim, Mateus 6. Aí Paulo vem e fala: dediquem-se à oração com a mente alerta. Não é aquela oração que começa e no meio você não sabe mais o que você está falando. Dediquem-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido. Aí Paulo fala ainda: nunca deixem de orar, ou orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A oração faz parte. Todos nós dedicamos a nossa vida a alguma coisa. E algo que é foco da nossa dedicação é também foco da nossa devoção e da nossa prioridade. A oração é preparo para a batalha. Não me admira que as nossas batalhas estejam sendo perdidas, porque simplesmente não estamos preparados para a oração, porque não oramos de verdade. A oração é o preparo para a batalha, e você constrói essa camada de proteção com ela. Jesus fez isso, e o nosso desafio é: ore mais. Ore mais. Uma outra observação que eu posso fazer do texto é que é bom ter amigos chegados por perto, vigiando, quando você passa por uma batalha. Aí eu fico pensando, né, nos amigos de Jesus ali, né? Ele ia passar pela maior batalha que um ser humano jamais imaginou. E é muito bom não estar sozinho nas batalhas. E é interessante que mesmo que eles não tenham conseguido ficar alertas, acordados e orando, Jesus não mandou eles embora. Jesus já podia ter enxotado eles na primeira, mas ele não fez isso. Sabe por quê? A gente precisa de gente por perto. Nós precisamos de pessoas. Quando estamos na batalha, é bom ter amigos chegados por perto, vigiando, orando. Por isso oramos uns pelos outros. Por isso precisamos uns dos outros.
A comunhão com pessoas chegadas pode ser aquele bálsamo que precisamos em horas difíceis. Então, para concluir, nosso desafio é: eleve o seu nível de amor. Até que ponto? Jesus foi até o fim, até a morte. Mas você pode elevar um pouco. Foi disso que tratamos aqui este ano. Jesus levou o amor ao limite dos limites, morreu por amor, porque amar é ação, não é sentimento, não é sentimento, amar é ação. Amor em ação traz transformação, e é disso que as pessoas à nossa volta precisam, é disso que eu preciso. Quando você ama, esse amor vai e volta. Talvez a transformação do seu casamento, do seu lar, da sua experiência como patrão, empregado, empregado como patrão, talvez a transformação da sua vida esteja totalmente dependendo de você elevar o nível de amor. E como Jesus disse: eu vou morrer por vocês, seja o que for. Pode contar comigo, eu vou estar com vocês para sempre. Jesus levou o amor ao seu limite máximo. E nós somos os seus imitadores. Nós somos cristãos, pequenos cristos. É isso que quer dizer cristão. Pequenos modelos de Cristo. Modelos de Cristo. E a marca de Cristo é o amor. Então deve ser essa a marca da igreja. Essa deve ser a nossa marca. E a sua marca vai ficar evidente no momento que você amar essa pessoa que talvez esteja do seu lado, ou que não está do seu lado por uma questão de relacionamento quebrado, ou porque simplesmente você só está conseguindo pensar em você mesmo. Eu fico pensando que naquele momento que Jesus estava ali no Getsêmani, ele podia dizer: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu preciso passar por isso? Mas ele passou por amor. Não saia daqui, esta é a nossa oração. Não saia daqui sem enxergar onde, para você, esse nível deve ser elevado. Em que área da sua vida o nível de amor, de entrega, de ir até o fim precisa ser elevado. Para isso eu queria orar com você agora. Eu peço que você curve a sua cabeça. Vamos orar juntos. Senhor, esta é a tua palavra, não é a palavra desta igreja, não é a minha palavra, é a tua palavra. Aquilo que vimos hoje foi aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós precisamos dizer: muito obrigado por este amor que foi até o fim. E eu peço, Senhor Deus, agora que nos nossos relacionamentos, na nossa vida, possamos amar até o fim, dentro do limite que nos é colocado. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.